do Checkup de Carreira. Estamos começando mais um programa. Muito bom ter você aqui com a gente. Hoje, nosso programa continua especial, Dia do Trabalhador, na verdade, Mês do Trabalhador, né? A gente, na semana passada, fez um programa muito especial e hoje a gente começa o programa com um tema super importante sobre a reinserção de pessoas com mais de 50 anos no mercado de trabalho. A gente fala muito sobre isso aqui no programa, essa questão de recolocação profissional, o que as pessoas que estão disponíveis no mercado precisam fazer para se recolocar de uma forma assertiva, utilizando sites de recrutamento, empreender também, a gente vai falar sobre isso, se capacitar. Então, por isso, hoje eu trouxe um convidado muito especial, o Morris Litvak. Ele está aqui do meu lado, ele é fundador da plataforma Mature Jobs. A gente vai conversar já um pouquinho com ele. Mas antes, quero agradecer a Samara Maranhão, a Cocriar Modas, que me veste. Samara, obrigada. Hoje adorei o look completo, a blusa, a calça, todas da Cocriar. E quero falar com vocês um pouquinho da cobertura exclusiva no sábado passado, na Universidade de São Judas. A gente foi num evento da InfoBranding, o maior portal de branding do país. Ele foi nosso patrocinador oficial do mês de abril e a gente foi conferir o evento. E então agora você vai assistir com a gente a cobertura exclusiva de tudo que rolou no sábado e a entrevista exclusiva com o Gabriel Menezes. Olá, amigos do Checkup de Carreira. Hoje estamos aqui na Universidade de São Judas para fazer uma cobertura exclusiva do evento Branding e Estratégia de Negócios, do portal InfoBranding, nosso patrocinador oficial do programa Checkup de Carreira. Confira o evento. Aqui com o Gabriel Menezes, do portal InfoBranding, com a Cris Correia, especialista de marketing pessoal do Checkup de Carreira, para conversar um pouquinho sobre como surgiu o portal. Ele está fazendo 5 anos e o Gabriel vai contar tudo pra gente. Gabriel, conta pra mim, como surgiu o portal? Então, o portal InfoBranding ele surgiu em 2013, depois que um grupo de colegas que estudou numa pós-graduação em branding se reuniu e com o seguinte questionamento: bom, a gente fez uma pós em branding, cada um veio de uma área, tinha arquiteto, tinha designer, tinha gente de marketing e queria reforçar o conteúdo em relação à marca. Quando a gente reuniu todo esse conteúdo e foi aplicar ele no mercado, a gente se deparou com a seguinte dificuldade: o mercado entende o que é branding, para que serve e principalmente como o branding pode impactar os negócios, sejam eles uma empresa estruturada mais formalmente ou seja um microempreendedor individual. As pessoas não entendiam como o branding podia ajudar. E quem estuda nessa área sabe que branding nada mais é do que a gestão de marca. Você pega um produto, um serviço, uma ideia e você dota essa marca esse produto com o poder de uma marca. Você cria associações coordenadas para passar uma mensagem que fale com o público que você quer atingir. E dentro desse aspecto tem várias especialidades correspondentes à criação de valor para a marca, uma estrutura de hierarquia de um portfólio de marcas numa empresa que cresceu um pouco mais, tem a questão do processo de marketing envolvido, e tudo isso ficava um pouco perdido na hora de vender a proposta do branding para o empresário. Então a gente se juntou e pensou, o que a gente pode fazer para mudar essa situação? E a gente chegou na seguinte conclusão: a gente precisa descomplicar o branding. E esse é o propósito do InfoBranding. A gente ficou pensando, isso era um mês de janeiro. Eu não esqueço que a gente acabou a pós no fim do ano. No começo do ano começou, e agora? O que a gente vai fazer? E discussão vai, discussão vem. A gente chegou assim, vamos descomplicar o branding e levar informações para as pessoas. E aí veio o nome, InfoBranding, informações sobre branding. Com o tempo a gente foi vendo que a gente foi virando referência no mercado. 1 ano depois que a gente lançou o portal, a gente já tinha feito 2 diálogos, lançado um livro e já estava indo para Portugal mostrar o case do InfoBranding no congresso de branding, no primeiro congresso de branding
internacional. E quando a gente chegou lá, a gente ficou surpreso, porque os temas que estavam sendo abordados lá eram muito ligados à identidade de marca. E eu particularmente me identifiquei com essa questão porque eu fiz design como formação na faculdade. E eu gostei muito da parte de identidade de marca. E eu fui fazer branding justamente porque eu queria aprofundar a oferta do meu trabalho para o mercado. E aí a gente chegou lá, primeiro a gente foi para lá, nosso primeiro congresso internacional, com aquela ansiedade, aquele receio, certa timidez, falando, nossa, a gente vai estar um pouco aquém do que as pessoas estão fazendo por lá. E quando a gente chegou, a gente percebeu que foi muito bem aceito, porque a gente levou um case que ligava a marca com empreendedorismo. Então era uma equipe que se juntou, criou uma marca, fez acontecer a proposta usando os conceitos de branding. Então tudo que a gente fez para criar o infobranding, a gente buscou se posicionar, buscou segmentar nosso público, gerou conteúdo. Então tudo que a gente fala nas palestras, a gente faz pra gente. Eu acho que isso dá uma credibilidade e mostra, bom, a gente sabe o que a gente está fazendo, sabe o que a gente está falando. E esse tom que a gente usa de, vamos simplificar. Então, ao invés de ficar falando termo complicado e ficar pondo aquele monte de planilha de gestão, a gente simplifica. Fala, olha, você precisa fazer uma análise do ambiente, você faz assim, assim e assim. Você, a partir do seu propósito. É viável para você. Você não precisa ter uma estrutura gigante. E isso deu resultado. As pessoas passaram a interagir, passaram a seguir a gente, a reconhecer a gente. E aí participam dos nossos eventos, vêm aqui. E o que as pessoas não sabem, hoje muita gente sabe, mas demorou um pouco para perceber, é que elas podiam colaborar. Então hoje tem gente que procura a gente para poder colocar os trabalhos no ar. E isso é bem legal, porque a gente abre esse espaço, a gente não quer falar, a gente não tem nenhuma intenção de falar só a gente sabe, só a gente que quer dominar o conteúdo. Não, a gente abre espaço para as pessoas e nisso enriqueceu o nosso... E você abre espaço nos eventos e no portal também? Como que é feito essa abertura? No portal a gente tem uma equipe, a gente se divide, cada um, como tem a Márcia, por exemplo, é professora de pós-graduação, eu também estou começando nessa área, a gente acaba conhecendo alunos que fazem trabalhos, outros professores, e aí vai trazendo profissionais expoentes da área para colaborar. Isso a gente sempre teve desde o começo. Só que às vezes você se depara com grandes profissionais que não têm uma vertente acadêmica muito forte, mas que tem um conteúdo bacana. E pelo fato da gente não ter uma postura muito formal, a gente quer realmente descomplicar, é um espaço ideal para eles divulgarem o trabalho deles. Então, se você pesquisa alguma coisa, sei lá, sobre branding pessoal, você não precisa fazer um artigo super acadêmico num formato super sério. Você pode falar um pouco da sua experiência no artigo para o Infobrand. Significa que não tem qualidade? Não, está num formato descomplicado, só que aí atinge as pessoas. Porque quando você sai na rua para falar disso, você não espera que o empreendedor tenha lido Kotler, tenha lido todo hacker, você não espere isso, ele quer saber a coisa mais simplificada. E quando ele acha isso no nosso portal, faz diferença para o negócio dele. A gente tem casos disso. E é gratificante. E nos eventos, a gente organiza os eventos, faz a pauta com a mensagem que a gente quer passar e acaba chamando alguns profissionais que já têm um certo contato com a gente, até porque são parcerias que a gente firma, por exemplo, aqui na São Judas hoje, o responsável pela pós-graduação participou do evento, os outros palestrantes fomos nós que levamos. Quando a gente faz eventos em outras instituições, sempre tem alguém da instituição que está participando ali, integrando o debate com a gente, mas via de regra a gente que monta. Se alguém que entrou em contato com a gente, seja num congresso ou pelo portal, tiver interesse, a gente também abre o espaço, é uma possibilidade. Só que aí, como é um evento, tem todo um processo para estruturar isso direitinho, para moldar o conteúdo que sempre ser passado. Mas a gente é bem aberto. Bacana, legal. Então, pessoal, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre o Infobrand, é só acessar o site www.infobranding.com.br para também conferir a agenda e os outros eventos que o Gabriel comentou. Olá, amigos do Checkup de Carreira, voltamos agora ao vivo com o programa. Espero que vocês tenham gostado da cobertura da Infobranding e entrem no site www.infobranding.com.br. Ele é um portal que descomplica o conceito de branding, tanto para você, pensando em marca pessoal, quanto para a marca da sua empresa.
E agora nós vamos começar a entrevista com o Morris Litvak, fundador do Maturi Jobs. Ele está aqui com a gente. Ele participou da nossa primeira feira de empregos e oportunidades do Checkup lá em janeiro, no dia 16. Ele falou um pouquinho sobre empregabilidade para pessoas acima de 50 anos. E por esse mês especial aqui do programa, Morris, seja bem-vindo. Eu convidei a gente vai falar bastante sobre o portal, tanto para sua empresa quanto para você. A gente vai deixar algumas ideias para o que você deve fazer acima de 50 anos, se você está disponível no mercado ou não. Na verdade, se você de repente está buscando evolução profissional, hoje a gente vai passar todas essas ideias, então você não pode perder. Fique com a gente até às 14 horas. Então vamos lá, Morris. Obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite. É um prazer ter você aqui. Eu gosto muito do seu trabalho desde que eu conheci, quando a Raquel me apresentou. Acho que é um trabalho fenomenal para todos nós, né, que estamos inseridos aí no mercado de trabalho. Hoje a gente sabe que após uma certa idade, o mercado corporativo ele fica um pouco mais reduzido de oportunidades. E hoje a gente tem que se reinventar, a gente tem que pensar em outras opções, e eu acho que você tem muito para contribuir aqui com a gente. Obrigado pelo convite, boa tarde para todo mundo que estiver assistindo, é um prazer estar aqui com você. Ai, que bom. Então quero que você me conte um pouquinho, assim, eu conheço um pouquinho da Maturi Jobs, né, por isso que eu tanto admiro, mas quero que você conte para os nossos amigos do Checkup, nossos telespectadores, como que surgiu a ideia do Maturi, dentro aí da sua carreira, do seu momento de vida? Então, a Maturi Jobs começou 3 anos atrás, é uma startup ainda, mas já tem 3 anos que a gente está fazendo isso, e ela começou por um conjunto de fatores. Eu sou engenheiro de software, sempre trabalhei com tecnologia, e eu tinha uma empresa com meu pai, a gente desenvolvia sistema para hotéis, então não tinha nada a ver com o que eu fazia hoje, mas a gente vendeu essa empresa num determinado momento, e depois da venda ainda fiquei um tempo lá, mas eu já estava pensando o que eu ia fazer quando eu saísse de lá. E aí eu pesquisando e abrindo as possibilidades, porque eu estava querendo mudar um pouco de área, eu conheci o empreendedorismo social. E aí eu me apaixonei por essa opção de empreender algo que, além de dar dinheiro, também ajudasse a resolver um problema das pessoas. E aí eu comecei a me interessar por isso, e aí as coisas foram se conectando, porque eu já tinha feito um trabalho voluntário num asilo, gostava muito desse tema, e nessa época faleceu a minha avó, mãe do meu pai, que ela faleceu com 91, mas ela trabalhou até os 82 anos. Que legal. Era uma pessoa mega ativa, fazia voluntariado, e ela ia para o trabalho com essa idade, pegava ônibus, metrô sozinha, atravessava a cidade. Ela trabalhava numa importadora onde ela era tradutora. E aí um dia indo para o trabalho, ela caiu na calçada, se machucou, e aí parou de trabalhar assim de um dia para o outro, né? Passou a ficar em casa o dia inteiro, sem fazer nada praticamente, uma coisa que não foi planejada, e aí ela passar a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, sem trabalhar, que a saúde dela foi se debilitando. Decaiu muito rapidamente, assim. Então foi uma coisa que eu pude acompanhar de perto. E acho que aí você viu como o trabalho move as pessoas, né? E aí foi a primeira coisa que me levou a isso. Depois eu também comecei em 2014 um projeto para conectar jovens com idosos que moravam em asilos via internet, que foi super legal, chamava Conectando Gerações, mas não foi para frente como um negócio. Mas aí eu já tinha entrado de cabeça nesse mundo, principalmente por causa desse projeto. Em 2015, quando estourou a crise, foi quando eu saí definitivamente de outra empresa, eu comecei a conhecer muita gente que, por ter 50, 60 anos, estava sendo demitido das empresas, né? Geralmente as empresas estavam mandando muita gente embora. Muita gente embora em 2015, realmente. Não tinha nem vaga no LinkedIn em 2015, eu lembro nitidamente. Tava um caos, né? E os primeiros a serem mandados embora eram os que estavam mais mais velhos, tempo, né? que eram Os mais velhos de casa, né? Porque são os que acabam ganhando mais, né? Porque estão há mais tempo lá. E aí eu conheci muitas pessoas que não conseguiam nem se manter, muito menos voltar para o mercado, super aflitas, falando, eu mandei centenas de currículos no LinkedIn, na Cato, em todos os sites e não consigo um retorno sequer para entrevista. E aí começando a se sentir inútil, né? Ninguém me dá oportunidade, o que eu faço? Ainda não estou nem aposentado.
muita preciso gente trabalhar. Muita gente assim, hoje em dia, assim, eu tive um comentário desse num grupo que eu tenho que chama Decole Sua Carreira, é um grupo de WhatsApp, e um executivo de 54 anos, ele falou esse final de semana, poxa, as pessoas não dão oportunidade nem na hora de enviar o currículo, né? Então aí eles se sentem, como eu posso dizer, excluídos, talvez? O preconceito já começa antes mesmo, né, da própria entrevista. Então é muito difícil, é muito doloroso. E aí as pessoas começam a se sentir inúteis, porque ninguém dá oportunidade, ficam deprimidas. E isso pode fazer com que ela adoeça, vire um problema de saúde. Sim, isso é o começo de N fatores e problemas que podem vir oriundos dessa situação. Com certeza. E aí eu fui pesquisar e vi que não tinha nada sendo feito para esse público, nem por empresa, nem por governo. E ali eu vi que tinha oportunidade de negócio, porque ninguém estava olhando para isso, e de impacto, porque muita gente estava sofrendo com isso e ia ser cada vez mais, porque a população está envelhecendo, né? Então foi assim que começou a Mature Jobs, em 2015, ainda tentando entender qual que seria a solução, digamos assim, para esse problema, mas entendendo que tinha uma dor muito forte. Com um foco no começo mais em fazer a ponte entre profissionais e empresas, depois a gente foi evoluindo, mas foi assim que começou e a coisa foi tomando uma proporção bem maior do que eu imaginava. Que bom, né? 3 anos depois, eu vi que você está participando de bastante programas, né? De TV, de rádio. Esse assunto agora está super em pauta, principalmente porque desde que começou a se falar sobre reforma da Previdência, aí 1 ano e meio mais ou menos, esse assunto ganhou a mídia, porque parece que, em função da reforma da Previdência, descobriram que o Brasil está envelhecendo, não é mais um país de jovens. Então hoje se fala muito do envelhecimento da população. Claro. E aí acabam chegando a nós naturalmente, porque ainda é a única plataforma que foca nos profissionais mais maduros. Mais maduros. Né? E fora que assim, por exemplo, a gente sabe que a gente vai trabalhar até os 80 anos hoje, igual o exemplo da sua avó, e 80 anos ativo, né? E fora que a gente precisa manter a cabeça ocupada, pra gente viver melhor e viver bem. Então, se você tem 50 anos, você tem mais 30 anos pela frente de trabalho. Então, você praticamente, se a gente pensar, se a gente começa a trabalhar com 20... e a gente vai até os 80, a gente tem 60 anos de carreira. Na verdade, com 50 anos, você só está na metade dela. Exatamente. Praticamente. Aí você tem que se reinventar e pensar, poxa, pensando no momento do país, no momento do mercado de trabalho, o que eu faço agora, né? É porque eu acho que você também deve compartilhar da mesma opinião. Por exemplo, eu comecei a carreira muito nova, com 21 anos, eu tenho 36, então eu tenho 15 anos de carreira. Quando eu comecei na carreira, eu já, assim, há alguns anos atrás, a gente assim, olha, Marcela, você vai começar como estagiária e você vai seguir numa empresa até diretora de RH. E hoje a gente não tem mais essa certeza. E qualquer profissional sente essa incerteza, inclusive com 30 anos. E principalmente as gerações de quem tem 50, 60 anos, nessa geração anterior, ela foi educada para isso, né? Para trabalhar a vida inteira numa mesma empresa até e depois se aposentar. Né? Os jovens hoje em dia, eles já estão acostumados a fazer coisas diferentes, a trabalhar por conta própria, já é mais natural. Para quem é mais maduro não é tão natural assim. Então, ou ter 2 trabalhos simultâneos, né? Exatamente. Então tem um pouco esse desafio, né? Essa resistência misturada com o desafio, às vezes é uma resistência da própria pessoa, né? Eu acho que assim, o que eu sinto dos meus clientes de recolocação mais maduros é que a velocidade das informações e das mudanças, elas estão muito rápidas. E às vezes você tem que se atualizar. E é difícil, né? Você, de repente, ficar super up-to-date com tudo. Super. Hoje em dia se fala do lifelong learning, educação continuada, que é isso. A gente vai ter que continuar estudando, aprendendo, se atualizando sempre. Até o fim da vida. Não tem mais essa de... fiz graduação, vou ficar super tranquilo, né? Mesmo fiz pós, fiz MBA, fiz mestrado, não tem mais, porque as coisas mudam muito rápido. A tecnologia, principalmente, né, influencia muito o mercado de trabalho. E quem fica parado 1, 2 anos sem se atualizar, já fica obsoleto. E além disso, a forma de trabalho, né, como a gente falou, está mudando muito. Então, essa
essa ideia de que quem está empregado está mais seguro, estável, na verdade hoje em dia é o contrário, porque se você está empregado, você pode a qualquer momento ser demitido, a empresa pode ter algum problema, você não sabe, você não tem controle. Agora, quando você é um profissional autônomo, está empreendendo, por mais dificuldade que tenha, você está no controle. Então você consegue prever um pouco melhor, né? Então, mas isso é um paradigma muito grande que a gente tem que quebrar, né? Mas eu acho que você falou tudo. Eu leio muito LinkedIn e há um mês atrás saiu uma reportagem do LinkedIn que você tem que vestir a sua própria camisa, independente de estar empregado num vínculo CLT. E eu acho que o segredo é esse, pessoal. Você, independente da contingência, né? Estando empregado ou disponível, ou autônomo, ou um empreendedor, ou dono de uma empresa, você precisa vestir a própria camisa da sua empresa, que na verdade é a sua carreira. Você fala muito de você criar o seu emprego. Sim. Né? Tem um empreendedor social, que é o Mohamed Yunus, que ele fala, a gente tem que criar o nosso emprego, a gente não tem que procurar o emprego, a gente tem que criar, seja empreendendo, virando autônomo, consultor, mesmo dentro de uma empresa, mas você tem que, não tem que depender dos outros para isso. Mas realmente é o que você falou, é um paradigma muito forte dentro de nós, profissionais do mercado de trabalho brasileiro, porque nós fomos ensinados, né? É uma questão cultural de você buscar o emprego, de você criar uma relação de interdependência com a empresa. Essa coisa de CLT, de ter todos os benefícios, né? Então criou essa cultura de que tem que ser do emprego, mas eu falo muito nos eventos da Mature Jobs, principalmente para o nosso público, Mature, que não é só uma questão de crise econômica, que em algum momento vai passar, né? Aos poucos está melhorando. Também não é só uma questão cultural, que tem o preconceito etário, que existe, é um fato, né? Em algum momento isso vai diminuir, deve mudar porque não tem outro jeito. Mas acho que mais do que essas duas coisas é que a forma de trabalho está mudando. Então o emprego tradicional ele vai existir cada vez menos. Então as pessoas precisam se reinventar profissionalmente, porque pode passar crise, pode ser que o preconceito etário não exista mais, vai continuar não tendo emprego, porque o emprego tradicional está mudando, mas vai ter trabalho. Então, como eu faço para continuar trabalhando? É lógico que a gente não vai desistir, digamos assim, das empresas. As empresas ainda são uma parte importante, ainda vai ter emprego por muito tempo, mas hoje em dia já 40% da força de trabalho do Brasil é CLT, ou seja, 60% das pessoas já trabalham de outras formas. De outras formas, autônoma, prestação de serviço, né? Então ao mesmo tempo que a gente tem que falar com as empresas sobre inclusão de pessoas acima de 50 anos, a gente também tem que mostrar para essas pessoas que não dá para depender só das empresas, porque o número de vagas é pouco e porque é um movimento lento das empresas começarem a incluir esses profissionais com maior volume, né? Entendi. E me conta, eu quero agora, vamos falar um pouquinho dos números da Mature Jobs para as pessoas conhecerem. Quantas empresas têm cadastradas? Quantas pessoas hoje estão na plataforma? Hoje são já 68 mil pessoas cadastradas na Mature Jobs no Brasil inteiro. Porque é uma plataforma digital, então ela funciona no país todo, mas as vagas ainda são muito concentradas em Sudeste e São Paulo principalmente, porque onde a gente está fisicamente acaba tendo mais contato com as empresas daqui, mas tem vagas em todos os lugares. E já são, se eu não me engano, 770 empresas, 670 empresas que usaram a plataforma até hoje para buscar profissionais ou cadastrar vagas. Legal. Então, assim, os números são grandes, mas essas empresas publicaram cerca de 900 vagas, que receberam já quase 30 mil candidaturas. E a gente tem aí uma estimativa de 400 pessoas que já foram recolocadas por essas vagas. Plataforma. Pela plataforma, através das vagas que foram publicadas. Então, se for pensar, 400 pessoas recolocadas é legal, mas é muito pouco perto dos 68 mil cadastrados. Por isso que a gente hoje em dia fala que tem que olhar muito além do emprego, olhar para as alternativas, novas formas de trabalho.
tecnologia, né, empreendedorismo, Claro. desmistificar o que é empreender, que empreender não é abrir uma franquia, colocar um monte de dinheiro. Você pode empreender sozinho, é o mesmo negócio. Hoje, com a internet, o investimento é mínimo, né? Precisa entender quais são as ferramentas, o que eu posso usar. Na verdade, a pessoa também tem que entender o que ela tem de talento e a experiência anterior que ela Sim, teve na carreira, super. para conseguir encontrar aí um match do conhecimento adquirido com o que ela realmente pode fazer agora e se vai dar certo ou não, né? Por isso que precisa olhar para dentro. A gente fala muito sobre autoconhecimento, Sim. orientação, um coach. A gente faz alguns coaches em grupo, a gente já fez alguns presenciais, agora a gente vai começar a fazer online. E como que é isso, assim? Conta pra gente. É fazer com que esses profissionais acima de 50 anos, eles olhem para dentro, primeiro no âmbito pessoal, entender o que eles gostam, quais os sonhos que eles tinham que ficaram engavetados, porque tiveram que... Às vezes é sustentar a família, Exato, né? criar filhos, Exatamente. tudo isso. E de repente sai do mercado com 50 anos... Mas tem muita energia para fazer várias Super. coisas. E aí vê que ou dificilmente vai conseguir se recolocar na forma como estava trabalhando. Na forma tradicional, né? Ou às vezes nem quer mais aquilo também. Ou não quer mais aquele trabalho, ou não quer mais um emprego formal, trabalhar 8 horas por dia. E aí começa a pensar, bom, o que eu vou fazer agora? E às vezes fica perdido, né, nessa situação. Porque tem 1000 possibilidades, mas não sabe muito bem como fazer. Então precisa de uma orientação, precisa olhar para dentro o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, E o que vocês eu quero. abrem essa possibilidade do coaching nos encontros? Nos encontros a gente leva profissionais que dão um panorama mais geral, uma Sim. coisa mais inspiracional, mas para ir nesse a fundo assim, tem que ser através de um curso, de um programa que leva mais tempo. Mas aí vocês indicam esse programa? Sim. Entendi. Os Você encontros- escolhe o coach e aí você organiza todo esse processo. A gente tem profissionais que a gente desenvolveu junto metodologia específica para o público 50 mais, Uhum. né? Para isso, olhar para dentro, questões pessoais, depois questões profissionais, ter um plano de ação, o que eu vou buscar, o que eu vou fazer agora para tirar essas ideias do papel, desengavetar projetos que eu tinha, procurar parceiros, seja tentar me recolocar ou fazer alguma coisa própria. Então, essa questão do autoconhecimento, olhar para dentro, primeiro, Parar é muito um importante. pouquinho, né? Até porque tem muita gente que fica tentando arranjar emprego, voltar para o mercado como fazia antes. Além de ser muito difícil, às vezes se consegue também não dá certo, porque não é mais aquilo que ela gosta de fazer. Então, se ela não gosta mais, não vai funcionar. E talvez nem a empresa esteja preparada para receber aquele profissional. Porque uma coisa que a gente faz hoje também com as empresas é uma consultoria para elas se prepararem para receber os profissionais 50 mais. Porque nem todas estão preparadas. Não basta ter a boa vontade, tem que ter a integração intergeracional, tem vários fatores que se não tiver, talvez não tenha sucesso, né? Então, tem barreiras que têm que ser quebradas dos dois lados. Sim, né? tanto da empresa quanto do profissional, né? Exatamente. Sabe o que eu sinto? É legal a gente discutir isso, porque você também está à frente de um projeto super bacana, específico para a empregabilidade de pessoas acima de 50 anos, e eu tô numa outra ponta, recebendo as ansiedades e as indagações desses profissionais. E o que eu sinto é que, assim, a pessoa foi demitida, ela já fica com aquele desespero, porque a gente já sabe do prognóstico do Brasil, né? Assim, do que a gente está vivendo hoje. Uhum. Então, ela é demitida num dia e aí o desespero toma conta. E aí fica difícil ela ter essa parada para, poxa, então eu vou buscar uma orientação. Ou eu vou olhar na internet o que tem de novo. Ela vai, claro, pelo conhecimento adquirido dela, e começa pelas vias tradicionais, que a gente sabe que hoje as vias tradicionais elas funcionam talvez de 30%, assim, Máximo, funcionam né? ainda, eu ainda tô sendo bem boazinha nesse quesito de, então, porque como que a gente procurava emprego há 20, 10 anos atrás, pessoal? A gente era demitido ou pedia demissão e a gente ou imprimia o currículo, que hoje está bem ultrapassado, você entregar o currículo impresso,
ou tinham as plataformas que eram sites de recrutamento pagos ou gratuitos, e você ficava em casa esperando essa oportunidade, esse emprego acontecer. Isso não existe mais, praticamente, né? Então, e era isso que é Nenhum legal emprego outra cai do pessoa falar. Não, acho que em qualquer idade, hoje em dia, não tem essa de ficar mandando currículo de casa. Uhum. Primeiro porque as poucas vagas que tem abertas, muitas vezes elas são preenchidas por indicação, né? Então, realmente é muito difícil, além de ter muita competição, né, quando não é assim. Então tem que sair de casa, e a gente fala muito isso lá pro nosso público. Tem que fazer networking. Então, então vamos falar um pouquinho como fazer esse networking. Eu vi que além da comunidade Maturi Jobs, né, que a gente quer convidar todos vocês que estão nos assistindo para entrar na comunidade Maturi Jobs no Facebook, tá bom? A gente também vai colocar na nossa timeline o endereço da comunidade após o programa, mas se vocês colocarem comunidade Maturi Jobs agora assistindo o nosso programa, vocês já podem enviar uma solicitação. O Morris falou que tem bastante coisa interessante, né? Sim. Então é um convite que a gente deixa para vocês, mas eu estava falando sobre networking. Sobre network, né? Isso. Então, além de, por exemplo, você participar de comunidades, era isso que eu queria falar. Os eventos da Maturi Jobs, né? Vocês estão qual é o evento? Vocês já fizeram vários esse ano, não fizeram? Já, a gente faz todo mês, desde agosto do ano passado. Então, legal. É assim, a gente tem esse grupo no Facebook que chama Comunidade Maturi Jobs, que hoje já são mais de 14 mil pessoas, que começou assim de uma forma bem despretensiosa, para que as pessoas pudessem também se conectar entre si para trocar experiências e tal. E aí do meio do ano passado para cá começou um movimento muito grande lá das pessoas falando, olha, eu desisti de procurar emprego, ou não é isso que eu quero, eu quero fazer outra coisa. Vamos se juntar para fazer alguma coisa. Uma força maior. E aí o movimento deles realmente quererem se juntar. Mas isso é networking. E aí começou primeiro no online, aí eles começaram a se encontrar de fato, tomar café junto e tal. E a gente viu que rolava uma empolgação enorme deles se encontrando, querendo fazer coisas, até chegar num ponto que eles ficavam um pouco perdidos, sem saber muito como proceder. Como ir para ação. Para tirar uma ideia do papel, exatamente. Aí a gente falou, bom, vamos ajudar, primeiro organizar esses encontros e depois levar ferramentas para que eles possam continuar. Então a gente começou em agosto a fazer encontro mensal de networking, aqui em São Paulo, que é sempre na Unibis Cultural, então tem todo mês. Aí esse ano a gente fez em março um evento que foi um pouco maior, que foi o Maturi Day. Foram mais de 300 pessoas, foi um dia inteiro de palestras. Esse foi bem para inspirar as pessoas. Foi bem intenso, eu lembro dele. Foi muito legal. E aí a gente retomou em abril, agora em maio vai ser dia 23. Então todos estão convidados a participar do evento da Maturi Jobs. É só entrar lá no nosso site, achar o link para se inscrever. São gratuitos esses eventos? Não, ele tem um valor simbólico que as pessoas pagam para a gente pagar os custos do evento, mas é bem baratinho, para que realmente todo mundo possa participar. E aí a gente começou a fazer isso também recentemente no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, porque as pessoas da própria comunidade falaram, poxa, mas começa a fazer aqui também. Você não está indo para outros estados, né? Então a gente começou e está sendo super legal. Então as pessoas nesses encontros, cada encontro a gente traz um palestrante diferente, que fala sobre temas como empreendedorismo, mudança de carreira, tecnologia, economia compartilhada, economia colaborativa. É que todos esses assuntos fazem sentido para o momento que a gente vive hoje, para abrir a consciência desse profissional. Super. Então são especialistas nesses assuntos que trazem esses temas, e aí a ideia é abrir novos horizontes, né, para quem está lá, e depois a gente faz o networking entre eles. A gente divide eles em grupos por afinidade. Lá aqui em São Paulo são uma média de 80 pessoas. E aí a gente divide eles para que eles possam se apresentar, conhecer entre si nesses grupos, o que eles estão procurando, como que eles podem se ajudar, quais são as possíveis sinergias, possibilidades de negócios, de parceria de fato entre eles. Depois um representante de cada grupo fala o que rolou lá, para que todo mundo esteja a par do que os outros grupos que aconteceu. E agora em abril a gente abriu também a possibilidade de 4 pessoas fazerem um pitch, pessoas que já têm seu projeto, que já estão começando alguma coisa, mas estão buscando parceria, alguma coisa desse tipo, poderem explicar lá seu projeto. Entendi, lá na frente, no dia do evento, né?
Isso. Até para, de repente, verificar possíveis interessados, né? Sim, porque a gente quer gerar negócios, parcerias entre eles. Então, Sim. tem que dar essa visibilidade, né? Mas, então, Morris, esse já é um networking, né? E tudo começou do networking online, Sim. porque hoje a gente precisa fazer isso. Então, por exemplo, essa diferença que a gente está comentando de movimentação de 10 a 20 anos atrás, essa é a nova movimentação, esse é o segredo. Então, ao invés de ficar desesperado, ou às vezes eu ouço muito isso, por isso que eu estou compartilhando com você que eu acho legal. Ah, mas para que eu vou lá tomar um café? Ou para que eu vou lá no evento da Maturity Jobs? Porque, por exemplo, como as pessoas realmente ficam com essa questão de depressão ou ficam nervosas. Então, a pessoa às vezes ataca e fala, mas isso vai me levar aonde? Isso não funciona. E aí, na verdade, eu acho que o programa todo que a gente está comentando é que a gente precisa não elevar o nível de consciência. Elevar sim, mas num primeiro momento, quebrar esse paradigma desse momento que nós estamos vivendo. E realmente a pessoa ela tem que entender que o mercado mudou da água para o vinho. É o que eu sinto. Por isso que eu estou sendo hoje muito sincera e compartilhando com o Morris, com você que está nos assistindo, que você precisa pensar, poxa, eu vou hoje fazer como que eu vou dividir meu dia para procurar emprego? Essa é a realidade. Ah, eu vou ficar esperando alguém me ligar, o telefone tocar? Não. Você precisa fazer isso que é um exemplo muito legal, cheio de evidência na comunidade do Maturity Jobs. As pessoas foram se reunindo, trocando experiência, marcando cafés. E aí hoje em dia eles já saem lá do encontro com um grupo de WhatsApp criado para que eles continuem se encontrando e evoluindo essa conversa para gerar realmente negócio. E aí sempre depois do evento a gente compartilha entre todos os presentes a lista, os contatos de todo mundo que estava lá, em qual grupo estavam, para que eles tenham realmente condições de continuar isso. Né? Esse networking. E aí então a ideia é que eles primeiro se abram para o mundo, para tudo que tem de novo aí, porque tem muita coisa nova. Então tem profissões que deixam de existir, mas tem novas profissões que surgem. Que estão sendo estabelecidas, né? Então, assim, o primeiro passo é isso, é se abrir, fazer networking das todas as formas possíveis. Se atualizar. Exato, isso que eu ia falar. Depois é se capacitar, se atualizar. Isso, na verdade, o primeiro passo é o olhar para dentro, né? Sim. É o autoconhecimento, depois se abrir, conhecer pessoas, tá aí fora de casa e depois se atualizar, se capacitar, que é fundamental, aquilo que a gente estava falando no começo. Sem isso também não adianta. Não adianta eu ter um monte de ideia, ter parceiros, mas não saber como fazer ou querer fazer como era 20 anos atrás. Não vai funcionar. Exatamente. E aí por isso que a gente também começou a desenvolver cursos voltados para esse público, que vão desde tecnologia, empreendedorismo, próprio autoconhecimento. E onde vocês estão divulgando esses cursos? No site da Maturity Jobs, nas nossas redes sociais, tá tudo lá. Então tem alguns cursos, inclusive agora que são online, para pessoas do Brasil inteiro poderem fazer. Claro. Né? E alguns que são presenciais, que a gente está fazendo em São Paulo, agora no Rio a gente vai fazer um também. Então a gente vai fazer, por exemplo, agora um workshop de validação de negócios. Quem já tem uma ideia, está começando alguma coisa, está querendo empreender, como que eu valido se essa ideia realmente pode virar um negócio? Faz sentido. Vai ser um workshop de dia inteiro, voltado para o público 50+, com mentores, com toda uma metodologia, isso em parceria com uma aceleradora que a gente está fazendo, para poder ajudar nesse sentido. E aí leva ferramentas, fala do Canvas, fala de Lean Startup, como fazer um pitch, ajudar a pessoa a se vender, um primeiro passo para quem já quer tentar alguma coisa. Você falou uma palavra agora que é do momento, mas assim, você precisa se vender. Hoje, quem não consegue se vender também não sobrevive no mercado. O que você acha sobre isso? Sua opinião? Não, isso é fundamental, né? Isso é fundamental. E a gente vê muito na Maturity Jobs, gente com muita experiência querendo virar, por exemplo, consultor. Então, um ex-executivo que ele faz muito bem aquele trabalho, tem uma super experiência, mas a dificuldade de ele virar um consultor é que ele não adianta ele só executar, ele vai ter que saber se vender. Então, no primeiro momento, ele tem que se mostrar para o mundo, e para isso a internet é um grande canal hoje em dia, né?
e saber se vender. Então, as pessoas precisam entender não só marketing digital, mas o pessoal também, né? Isso não tem como não fazer isso, como empreendedor individual ou como um negócio. Se atualizar até, às vezes, na questão tecnológica também, porque você vai se tornar um consultor e, na verdade, você também acaba virando um empreendedor, como você falou. Então, eu vejo que esse também é um dos maiores desafios, porque você tem que entender muito sobre internet. E, gente, internet, eu não falo só navegar na internet. Hoje em dia, poxa, eu quero colocar um curso para rodar. Desde a apresentação até entender como funciona um Simpla, um Eventbrite, né? Um Google Drive, Excel, o Meetup, Skype, que é uma comunidade também que você pode se inscrever e colocar o seu curso lá. E aí tem algumas ferramentas que são pagas, você precisa realmente ter um budget para isso. Mas tem muita coisa grátis também. Para quem está começando, tem muita coisa. Você pode usar, por exemplo, o Wix para fazer um site, o WordPress, você começa numa versão grátis, aí você usa um Google Form para fazer uma pesquisa. Você usa o Skype para se comunicar remotamente. Então tem muita coisa gratuita para quem está começando, que a pessoa precisa conhecer, ela precisa saber mexer. Né? Então ela precisa se atualizar. Até para ela economizar e no começo fazer as coisas sozinhas. Eu, na verdade, estou completando 8 anos de empresa na semana que vem, 8 anos da consultoria. Antes eu trabalhava em mercado corporativo. E na MB eu fiz o meu site, o primeiro, completamente sozinha. Hoje que eu estou com uma equipe, mas hoje de 3 anos para cá. Mas hoje em dia é até mais fácil ainda fazer um site sozinho, porque você tem ferramentas que são ótimas. Então aí você economiza dinheiro primeiro conhecendo essas ferramentas, depois sabendo usá-las. As plataformas, na verdade, as carinhas já estão prontas, você só vai inserindo as informações, né? E depois saber como trazer os clientes até você. Então usar as redes sociais de forma profissional, tanto Facebook, LinkedIn, Instagram, todos. Mas então, outra questão que eu acho que é de paradigma. Tem muita gente ainda que não gosta do WhatsApp ou ainda é receoso em relação ao LinkedIn. Me conta, o que você acha sobre isso? A questão é que não dá para correr contra a maré, né? Essas ferramentas já são um fato. Então eu falo muito que precisa ver a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira. Sim. A tecnologia não é uma barreira, ela é uma aliada. Se você vê ela dessa forma, você vai ficar para trás, né? Então você tem que entender que a tecnologia ela agrega muito, ela vai poder te ajudar a se abrir. Então, como que eu uso essas ferramentas que muitas vezes, como a gente falou, são gratuitas, o LinkedIn, o Facebook, o WhatsApp, o próprio Instagram, muita gente hoje vende pelo Instagram. O Facebook é fundamental, como que eu impulsiono, que é fazer com que um post que eu faço tenha um alcance maior. Então, não tem como hoje você tentar se mostrar na internet, se vender. O próprio YouTube, você pode começar a fazer vídeos do assunto que você conhece e aí com isso ganhar notabilidade, ser encontrado, ser reconhecido por aquilo. Então, assim, não é nem o que eu acho, é o que é um fato. As pessoas precisam entender que elas precisam usar isso. Inclusive, quem quer se recolocar, quem está buscando emprego também precisa conhecer tudo isso da mesma forma, tanto quanto, né? Então, as redes sociais, essas ferramentas todas que a gente falou, elas precisam ser compreendidas como algo que vai te auxiliar na sua carreira. Bacana, e a gente tá cheio de perguntas para você, Morris, um monte aqui no Facebook, gente. Então vou começar aqui as perguntas para o Morris. Muita gente participando, obrigada pela audiência, pela participação. Solange Ponte comentou aqui, o mercado está em transformação e acredito que nós também precisamos nos reinventar. A Cida Pinhel tá mandando um abraço para você. Obrigado. A Maria Cristina Almeida, tenho atendido pessoas em pré-aposentadoria que enfrentam essa dificuldade de ingressar nos processos seletivos que a gente comentou no começo do programa. Autoconhecimento é fundamental, coaching é essencial para alcançar o lugar desejado.
O Jorge Faria, meu parceiro de trabalho na Anhanguera, fez uma pergunta para você. Marcela, excelente abordagem e gostaria de saber se as empresas, de uma forma geral, estão atentas a essas mudanças no mercado. E o que as empresas estão fazendo para melhorar isso? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque por mais que a gente fale de empreender, de novas formas de trabalho, não dá pra gente, como eu falei antes, esquecer das empresas. Até porque empreender não é para todo mundo e muita gente prefere trabalhar dentro de uma empresa, enfim. Existe uma tendência de que as empresas vão cada vez mais olhar para isso, para essa questão da diversidade etária, integração intergeracional. Isso é uma tendência porque não tem volta. A população brasileira está envelhecendo, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos, estão vivendo mais. Então, o mercado de trabalho vai ser muito influenciado por isso, porque ele vai ter cada vez menos jovens e cada vez pessoas mais velhas. Então, as empresas, bem lentamente, estão começando a entender, olhar para isso. Tanto que empresas nos procuram diariamente. Sim, eu acho que as empresas que procuram a plataforma, elas já têm outro tipo de consciência. Que foi assim que eu conheci você, né? Eu estava num prestador de serviço, que eu sabia que era uma área de vendas, que a área de vendas realmente não tem nenhum preconceito com idade. Ao contrário, às vezes nós tínhamos um jovem de 30 anos que tinha a mesma produtividade de um senhor de 80 anos, por exemplo, nesse meu cliente. E quando a Raquel nos colocou em contato, que eu a primeira vez tive contato com a plataforma, eu achei demais. E o meu primeiro contato com o Morris foi por telefone, falando disso. Eu queria contratar a plataforma para ter o banco de vocês, para ter acesso. Sim. Então tem empresas que já estão olhando para isso de uma forma mais automática, no sentido de querer contratar, porque vê que em áreas como vendas, atendimento a cliente, administrativo financeiro, precisa de pessoas com mais experiência, com mais tempo de vida, porque em determinadas funções ela vai fazer melhor do que o jovem aquilo que a empresa precisa, né? Porque principalmente atendimento a cliente, o jovem hoje em dia não tem muita paciência, jogo de cintura, a credibilidade que o mais velho transmite, tudo isso. Então, tem empresas que já estão olhando para isso, tem empresas que estão começando a olhar para isso sem saber muito bem o que fazer. Então, tem empresas grandes que nos procuram e falam, olha, eu estou pensando, talvez no ano que vem, fazer um programa de contratação de 50 a mais, então eu quero entender como fazer. E aí é bom, porque nas empresas maiores é importante elas se prepararem para isso antes. Como eu tinha falado, tem empresas que não se preparam e aí não dá certo, porque ela não criou um ambiente propício para isso. De conscientizar os gestores, o RH, a equipe, sobre envelhecimento, sobre longevidade, sobre a importância de integrar o mais velho com o mais jovem, de quebrar a barreira do mais jovem, porque são vários mitos que existem, né, que geram esse preconceito etário. O mito de que o mais velho é mais caro, de que ele está obsoleto, várias outras coisas. Assim como o mais velho também tem que entender que ele tem muito para aprender com o jovem, então tem que quebrar as barreiras dos dois lados, né? Então as empresas estão começando a olhar para isso, mas o mercado no geral tá difícil para todo mundo, né? E além disso, o preconceito etário ainda existe, então uma coisa que vai levar tempo para mudar mesmo. Esse conceito, né? A gente tem uma outra pergunta aqui do Lucas Madaleno, nosso planejador financeiro aqui do Checkup. Pela sua experiência, Morris, é muito difícil para uma pessoa acima de 50 anos se reinserir no mercado de trabalho? Quão viável é para essas pessoas abrirem seu negócio próprio? Bom, como a gente falou, difícil tá para todo mundo, mas para quem é mais velho é mais difícil porque tem esse preconceito, essa cultura de que o mais jovem é mais ágil, é mais barato, enfim, então é mais difícil, sim, não tem como negar. Para quem tem 50 anos ou mais, enfim, na verdade com 40 anos já começa a ficar difícil, né? Mas com 50 é realmente muito difícil. Não é impossível, mas a concorrência fica maior e o número de vagas é menor. Agora, empreender, eu acho que ele é tão fácil ou difícil quanto é para um jovem como para o mais velho. A pessoa precisa estar aberta para isso, ela precisa querer tentar. Ela precisa ter algumas aptidões, né? Algumas competências, ou correr atrás de outras competências para fazer isso acontecer. Ou buscar sócio, ter ajuda para isso, né? Então, mas hoje eu acho que tem que pelo menos tentar. Como eu falei, não é para todo mundo, mas você não precisa necessariamente abrir um negócio para empreender. Você pode ser um empreendedor individual.
né? Ser um profissional autônomo, um consultor, trabalhar como freelancer. E isso hoje em dia é cada vez mais comum e acho que mais fácil, digamos assim, porque tem mais espaço. Entendi. Nossa, muito, muito pertinente as perguntas. Super. Gostei bastante. Pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas antes quero passar, Morris, todos os contatos da Matory Jobs. Então vou pedir para a gente, vamos repassar um pouquinho a relação, vou pedir para você falar da comunidade, dos encontros, aonde vocês estão inseridos nas redes sociais, para as pessoas que estão nos assistindo já praticamente em tempo real, curtir a página, te seguir no Insta, tá bom? É muito fácil, procurar Matory Jobs com I, Matory, né? M-A-T-U-R-I. Igual a sua camiseta. Exato, tá aqui, já vim até com uniforme para facilitar. Então, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, a gente está bem ativo. A gente publica as oportunidades, os cursos, os eventos, então seguir a gente nas redes sociais. E no Facebook, além da página da Matory Jobs, procurar o grupo que chama Comunidade Matory Jobs, que além da gente se comunicar por ali, ele troca com outras pessoas. Já começa a fazer um networking ali online, né? E aí a gente tem também no nosso site, matoryjobs.com, uma agenda, além das vagas, né, que tem lá, tem a agenda de cursos e eventos, então tem esses encontros mensais que a gente faz, que nessa semana tem dia 10 no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e dia 23 é o próximo em São Paulo. Em São Paulo, que provavelmente a gente vai estabelecer aqui. Eu quero que o Check-up de Carreira faça a cobertura do evento. Sim, aqui. Vai ser um prazer. Vai ser muito legal e é bem concorrido esse encontro. Então, sempre esgota antes. É bem interessante, o pessoal gosta muito. Todo dia? É o dia todo? Não, é à noite. É à noite. Aqui em São Paulo e Belo Horizonte é à noite, no Rio de Janeiro a gente está fazendo de manhã. Das 6h30 às 9h30 da noite. Ai, que legal. Lá na Unibis Cultural, que é do lado do metrô Sumaré. E agora a gente está com alguns cursos que vão começar em breve, tanto presencial quanto online. Então é só procurar nas nossas redes sociais, no nosso site, para dar uma olhada. Então tem de presença digital, redes sociais, tem um de autoconhecimento, tem esse workshop que eu falei de validação de modelo de negócio. De modelo de negócio, muito legal. Tem um outro workshop que é uma imersão em LinkedIn também. Esse eu vi, eu quero participar. Adorei. Esse vai ser semana que vem. É verdade. Que dia mesmo? Dia 14 no Impact Hub. Legal, Pinheiros. de manhã, né? À tarde. Eu olhei, eu quero participar assim com vocês. Legal. Eu amo o LinkedIn, né? Vai ser muito legal isso. É sempre bom, porque quando você acha que sabe tudo, na verdade, às vezes eu falo, nossa, eu preciso saber muito mais. Até porque essas ferramentas estão sempre mudando, atualizando a forma de funcionar, então a gente precisa trazer especialistas para mostrar como funciona e quais são as novidades. E essas novidades, com certeza, vão fazer a diferença na sua recolocação ou no seu networking, que é o que a gente falou tanto hoje. Exatamente. Legal. E eu acho que para a gente resumir hoje essa questão do segredo de se recolocar no mercado ou de empreender, então, vamos fazer um resumo para os nossos telespectadores? Uhum. O que a gente pode colocar num primeiro momento? Então, essa quebra de paradigma dentro de você mesmo em relação ao modelo anterior na busca do emprego, que aí você comentou do autoconhecimento. O autoconhecimento, olhar para dentro antes de tudo, entender o que eu gosto, além do que eu sei, o que eu gosto de fazer, o que eu quero, quais são as possibilidades, como que eu vou fazer isso, tem um plano de ação, então é muito difícil fazer isso sozinho, precisa de uma orientação, coaching, esse tipo de coisa. Depois se abrir, fazer networking, sair de casa, ir a eventos, conhecer pessoas e se capacitar, né? Se desenvolver, se atualizar, principalmente com relação à tecnologia, mas as ferramentas, metodologias de empreender, seja um negócio, seja como um empreendedor individual, né? E como eu falei, ver a tecnologia, a internet como uma aliada, né? E não uma barreira, porque é muitas vezes o que vai te abrir as possibilidades inúmeras que existem, né? E entender que o mundo está mudando muito rápido, que por mais experiência que eu tenha, eu preciso me atualizar sempre. E mesmo que eu esteja trabalhando, até principalmente, né? Para você se manter no emprego e trazer coisas novas até para os seus gestores e para a empresa, né? E tem aquilo que a gente estava falando antes, né? De que
existe um mito de que quando eu estou empregado eu tenho mais estabilidade, eu estou tranquilo, por isso as pessoas buscam um emprego formal. E hoje em dia não é assim, não dá para garantir. Quando você está empregado, você não sabe o que pode acontecer. Às vezes a empresa tem um problema, você pode ser demitido a qualquer momento, né, independentemente de estar fazendo um trabalho bom, porque está muito volátil o mundo. Agora, quando você empreende por conta própria, você cria o seu emprego, né, você tem mais controle, por mais difícil que seja, e é difícil, não é fácil, mas você tem controle, então você consegue prever minimamente melhor até o que pode acontecer. Exato. Gente, então, fazendo um resumo, busque ajuda, se necessário, que a gente comentou, busque ajuda de um coach, de um profissional especializado em carreira, ou uma psicóloga, né? De repente você passa por um momento mais delicado da vida, ao perder um emprego, ou nesse momento de se recolocar, ou eu estou trabalhando, mas eu quero mais, então busque ajuda. Saia de casa, que foi o que o Morris falou, tome um café sim, vá a muitos eventos. Hoje tem uma infinidade de possibilidades, infinitas possibilidades de eventos gratuitos. Eu já comentei sobre isso, o Morris hoje reforçou, eu acho muito legal. E mãos à obra. Hoje a gente tem que vestir a camisa da nossa empresa, que na verdade a camisa da nossa empresa é a nossa carreira. Então esses são os principais passos para um novo mercado de trabalho que já se formou de uns anos para cá. É isso aí. Morris, muito obrigada pela presença, viu, da Mature Jobs aqui no Check-up de Carreira. Espero estar com vocês, então, no dia 23, fazendo a cobertura para finalizar o mês de maio com uma super cobertura do evento lá na Unibis. Vai ser um prazer. E também quero estar com vocês semana que vem no LinkedIn. Se a gente estiver lá também, a gente vai postar, vai falar sobre como que foi o evento. E, gente, então, muito obrigada pela audiência. Foi um prazer estar aqui com você. Na verdade, é um super prazer fazer o programa e toda segunda-feira levar evolução profissional para sua casa, para sua família e para os nossos amigos e familiares aqui do Check-up de Carreira. Morris, obrigada. Obrigado e a você. Até a semana que vem.